Oi, gente. Vamos compartilhar juntos mais uma porção da palavra do Senhor comigo. Vamos! Hoje nós estamos aqui em live e eu estou direto de Belo Horizonte. Não tem aquela paisagem atrás, o céu azul que vocês estão acostumados, porque eu estou no quarto aqui do hotel e eu vim para Belo Horizonte com um propósito, com o envio dos céus. E o envio dos céus está aqui, a bandeira da minha cidade nas costas, orar pela minha cidade, profetizar pela minha cidade. E eu vim com esse intuito, com esse propósito, compartilhar um pouquinho disso com vocês antes da gente orar e compartilhar a palavra. Eu, por muitos anos, acompanhei a Conferência Profética do Clamor, que é dirigido pelo pastor Ricardo Robortella. E eu via todas aquelas bandeiras lá e os atos proféticos, e eu participava de tudo da minha casa com essa bandeira aqui, de Búzios. E eu declarava: um dia eu vou estar lá com a bandeira da minha cidade. Um dia vai ser a bandeira da minha cidade ali. E sabe o que aconteceu? Eu tô aqui. Porque aquilo que a gente profetiza, o céu ouve e realiza. Aleluia. Escreve isso. Aquilo que você profetiza, o céu ouve e realiza. Eu profetizei isso lá atrás. Eu falei, um dia eu vou estar nessa conferência para orar pela minha cidade. E eu vou somente com esse intuito. Meu intuito aqui não é receber. Se eu receber qualquer coisa da parte de Deus, vai ser um bônus. Eu quero orar pela cidade de Armação dos Búzios. Eu vim para cá para me gastar, para interceder, para chorar por essa cidade, pelas igrejas dessa cidade. Esse é o propósito que arde, que queima em meu coração. Então, tudo aquilo que a gente profetiza, o céu ouve e realiza. Eu profetizava na sala da minha casa, tão simples, sabe? E eu tô aqui. Deus faz. E Deus vai fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos sobre a cidade de Armação dos Búzios, sobre as igrejas em Armação dos Búzios, eu creio. Vamos orar? Pai, exaltado seja o teu nome nas alturas, louvado seja o Senhor, porque o Senhor executa os teus propósitos, eu sou prova viva disso. Obrigada por esse espaço, por esse ambiente, por essa atmosfera da tua presença, que já é real nesse momento. Ministra os nossos corações, Espírito de vida, Espírito Santo, Espírito da profecia, tu tens liberdade. Tu tens liberdade, Espírito Santo de Deus. Ministra sobre nós, ministra sobre mim, a começar em mim, ministra-nos. Precisamos nos alimentar das tuas fontes, precisamos nos alimentar das porções, dos manás dos céus, daquilo que desce do teu trono, Senhor. Maná puro, desce sobre esse momento, sobre esse vídeo, desce sobre cada um que assistir, que ouvir, seja agora ou seja depois. Desce, Espírito Santo, ativando, avivando, ministrando vida, nutrindo o Espírito, ó Pai. Eu te clamo em nome de Jesus. Aleluias. O texto de hoje está lá em Isaías 41, 17 e 18. Eu tô tomada, não adianta, eu não vou conseguir falar normalmente. Só receba. Isaías 41, 17 e 18 vai dizer: o pobre e o necessitado buscam água e não a encontram.
Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nos lugares estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo essa palavra real sobre essa cidade. Que não haverá mais sede, não haverá mais fome, não haverá mais sequidão nas igrejas em Armação dos Búzios, mas que o Senhor vai abrir um rio aonde há sequidão, aonde está ressequido. O Senhor vai tornar um manancial em nome de Jesus. Eu creio, Deus. Ouça, diz o Senhor, você está na palma da minha mão, sim. E no momento que você eleva a sua voz para clamar a mim, louvar e exaltar o meu nome, então a minha glória se manifestará a você. Sim, eu o vestirei com vestes de alegria, a minha presença será sua grande recompensa. Eleve os seus olhos para mim e terá certeza do meu amor. Eleve a sua voz para mim em louvor. Dessa forma, uma fonte será aberta no seu interior e você beberá de águas refrescantes. Derrame o seu coração diante de mim. Meu Deus, dos recônditos mais profundos do seu ser, permita que o seu amor flua até mim, que os seus lábios proclamem meu poderoso nome. Louve-me durante o dia, louve-me durante a noite. Sim, quando estiver completamente exausto ou exausta, louve. Então minhas palavras recairão sobre você. Então você deitará em paz e se levantará com alegria e desfrutará de uma fonte perpétua, como está escrito, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Permita que a palavra de Deus habite ricamente em você, porque as palavras dele são espírito e vida. Elas são ativas, elas são vivas, elas são poderosas. E você deverá manuseá-las com uma fé eficaz contra os poderes da escuridão. Não se esqueça que está nos meus braços, filha. Descanse ali, porque meu espírito e meus caminhos não devem ser controlados pelo intelecto humano, mas pelo meu amor deve ser recebido por aqueles que buscam essa amável fonte. Como a fé recebe as promessas, aqueles que buscam a vida eterna serão recipientes para a glória de Jesus se manifestar. Dou plenamente do meu espírito e do meu amor, sem medidas e sem proporções. Abro meu coração para vocês e convido, entre. Assim como ocorreu no ato de salvação, assim eu faço com vocês. E já não mais entrará e sairá como se eu não habitasse, mas eu habitarei em você, diz o Senhor. Esse versículo, esse texto é muito forte, Isaías 41, versículo 17 e 18. Quando fala, o pobre, o necessitado busca água e não encontra, suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhes responderei. Qual é a sua sequidão nesse momento? E o Senhor, Ele está dizendo, eu te responderei, filha. Eu te responderei, filha. E sabe como que eu te responderei? Não te abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis, fontes nos vales. Do deserto transformarei em um lago e daquilo que é um chão ressequido em mananciais. É dessa forma que o Senhor responde.
O Senhor, Ele responde com o sobrenatural. O Senhor, Ele responde de forma gloriosa. Você pode estar como no início do versículo, pobre, necessitada, ressequida, buscando água. Como quem tem sede não encontra água, mas eu quero te dizer, existe uma fonte. E essa fonte é Jesus. E você pode dizer para mim, mas Pátia, você não sabe como eu estou. Eu me sinto abandonada, eu me sinto infértil. Eu me sinto como uma terra seca, rachada. Parece que não há vida mais aqui, ó, dentro de mim. Mas se você abrir o teu coração e falar, Senhor Jesus, entra aqui, o que vai acontecer é que Ele vai transformar esse deserto ressequido em manancial. Eis aqui diante de vocês alguém que um dia esteve nesse lugar. Lugar de sequidão. Lugar de desesperança. Tudo que eu olhava na minha vida eu só enxergava sequidão. Tudo que eu olhava para fora eu só enxergava sequidão também. Às vezes nem era porque estava seco. É porque a minha perspectiva era essa. Era só essa. E às vezes a sua perspectiva está assim. E o Senhor, Ele está dizendo através dessa palavra, eu vou te responder. Eu não vou te abandonar desse jeito. Eu, o Senhor, te responderei. Eu, o Deus de Israel, não te abandonarei. Abrirei rios em colinas estéreis, fontes nos vales. Transformarei o deserto em um lago e o chão ressequido em manancial. Palavra do Senhor. Receba essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele traz resposta para o teu coração nessa hora. Que essa palavra seja resposta. E que a sua perspectiva seja transformada através da vida que emana dessa palavra. E que ao invés de uma perspectiva de sequidão, eu olho para o lado, para o irmão, sequidão. Eu olho para a minha igreja, sequidão. Eu olho para aquilo, sequidão. Era assim que eu vivia. Até que eu elevei os meus olhos para o monte. De onde me vem o socorro? E a partir do momento que eu elevei os meus olhos para o monte, eu falei, Senhor, mantenha os meus olhos fixos em Ti, pois Tu és o autor e consumador da minha fé e não me deixa tirar mais. Por nada nesse mundo, eu não quero tirar mais os olhos de Ti. Porque eu voltei a viver a partir do momento que eu elevei os meus olhos para Ele. E toda a minha perspectiva foi transformada. Tudo aquilo que era deserto se tornou manancial. E hoje eu olho para a igreja com esperança. Eu olho para vidas mais perdidas e caídas com esperança. Eu olho para o deserto mais seco e árido com esperança. Eu olho para o vale de ossos secos e eu ouso profetizar. Vento do Espírito sopra. Porque a minha perspectiva foi transformada a partir do momento que eu elevei os meus olhos para Ele e mantive os meus olhos fixos nele, autor e consumador da minha fé. E o Senhor, Ele te chama. Volte os seus olhos para mim. E tudo que você, com uma perspectiva humana, enxerga como sequidão, eu transformarei em fontes de água viva. Eu transformarei num lago. Eu transformarei em mananciais. E Ele faz. Ele faz. Ele transformou o deserto do meu coração. Ele transformou. Ele encheu o meu ser de água viva, de maneira que transborda. E hoje eu tô aqui na internet, eu tô na rua, eu tô em qualquer lugar, eu quero transbordar essa água. Eu não posso ver um perdido que eu quero transbordar essa água. Ele faz. E em nome do Senhor Jesus, Ele vai fazer sobre essa cidade, eu creio. Águas que purificam, águas que sejam derramadas sobre os lugares áridos de armação dos búzios. Em nome de Jesus eu profetizo.
Eu estou aqui nesse lugar com esse intuito. Eu vou participar da Conferência do Clamor, vou participar do Descende. 2 atos de alinhamento muito profético. Eu só vim com o intuito trazer a cidade de Armação dos Búzios. Então, se você que está me ouvindo, você é dessa cidade, vem comigo, vamos orar. Vamos orar porque não há causa perdida para Deus. Vamos orar porque não existe terreno ressequido aonde o Senhor não possa jorrar vida. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo, a Armação dos Búzios vai entrar, não, já entrou na rota do avivamento dos últimos dias tão prometido por Deus. Esse lugar é um lugar de profetizar avivamento, de palavras muito diretivas. Eu vim para cá trazer a nossa cidade, para que seja liberado sobre ela essas mesmas palavras em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Armação dos Búzios, haja rios de águas vivas sobre você. A Armação dos Búzios está na rota de Deus para o avivamento dos últimos dias. Há profetas nessa terra. Há homens e mulheres de Deus que ainda acreditam, mesmo que vejam muita sequidão. E eu sou uma delas. Eu acredito. Eu creio. E eu creio que o Senhor possa fazer em todas as áreas da sua vida também. Então eleva os seus olhos para Ele, para o Senhor, para os montes. Porque Ele te responderá de forma sobrenatural. Deus te abençoe.